Eu vou falar do jogo primeiro e depois Boa, eu isso, falo pra do ver absurdo. se você fica mais calmo. Exato. O Vasco mereceu ganhar, Lucas Pedrosa. O Vasco fez 35 minutos diante do Internacional, impecáveis, tá? Totalmente dominante no Beira-Rio. O Fernando Diniz optou pelo Maurício Lemos, uma notícia que a gente trouxe dentro do final de semana. O jogador que substituiu o João Vitor suspenso. O Maurício Lemos deu muita consistência para a zaga do Vasco. A movimentação do Hugo jogando de meio campo junto com o Tietê também foi muito interessante, mas as peças-chave do Vasco para mim foram Lucas Piton e Paulo Henrique nas laterais, conseguindo inclusive inverter jogo o tempo inteiro, a movimentação do Ryan junto com o Nuno e o David, que é impressionante como o David voltou bem após a lesão de ligamento cruzado anterior. Eu não lembro de outro jogador voltando tão bem, de uma forma tão rápida quanto o David nessa temporada. Ele voltou de uma forma realmente crucial para o Vasco, dando a assistência para o Ryan e conseguindo também ser um motorzinho daquela equipe. O Ryan, inclusive, é natural, é chover no molhado. É o melhor jogador da era Diniz com o Vasco da Gama e ele conseguiu fazer um golaço ali, arrastando para a perna direita, que tem se tornado uma especialidade até dele, e conseguindo fazer o gol. O Vasco perdeu algumas oportunidades com o Verratti, o Vasco teve outras chances para poder matar o jogo e não conseguiu matar. O Verratti também está devendo, inclusive nesse sentido, está vivendo talvez a pior fase dele com a camisa do Vasco. E olha ele que veio loucura. dar melhor, né? E olha que loucura, ele é o artilheiro do Brasil ainda. Tem 20 gols no ano, mas no quesito ser cirúrgico, ele tem falhado. Então o Vasco da Gama, até no final do primeiro tempo, teve algumas desatenções, teve uma bola na trave do Alan Patrick de falta, quase tomou o gol. Volta para o segundo tempo, o Vasco sai do primeiro tempo jogando melhor. E é natural que o Internacional, com a equipe que tem, com a força que tem, com um time muito bem organizado pelo Roger Machado, jogando em casa, iria pressionar o Vasco no segundo tempo. Aí o jogo mudou de figura. O segundo tempo foi todo do Internacional. Vou te falar, Fernanda, o Internacional jogou bola para poder empatar o jogo contra o Vasco. Teve várias oportunidades para isso. Só que aí vem o fatídico lance. Espera. Vai, meu amor, pode falar o que você quiser. Chegou o momento fatídico do jogo. Fatídico. O que aconteceu? Diante de todo o cenário que a gente conseguiu construir aqui, eu quero deixar claro que se alguém chegasse para mim e falasse assim, Pedrosa, tá aqui um documento na sua mão, a gente vai assinar esse documento agora, de que todo goleiro que fizer cera, ele vai ser expulso. A gente vai começar a coibir a cera dentro do futebol e ele vai ser expulso. Eu vou ser o primeiro a te falar assim, eu assino agora. Também. Eu assino agora. Se é algo que é um consenso e você tem uma orientação da Confederação Brasileira de Futebol para que a cera seja coibida de todos os goleiros da Série A, os 20 clubes, eu assino agora para você. Só que o que aconteceu no Beira-Rio é um completo absurdo. Sabe por quê, Fernando? Eu tenho duas perguntas para fazer para o senhor Flávio Rodrigues, que é o árbitro. Quantos goleiros até o fim do Campeonato Brasileiro serão expulsos dessa maneira? Eu te falo aqui, nenhum. Eu também. Nenhum. Principalmente depois do que aconteceu ontem. O segundo ponto, ele é médico? Que eu saiba, ele não é médico. Que eu saiba, ele é árbitro. O goleiro é o único jogador dentro do campo de futebol que tem o direito de parar a partida. Qualquer outro atleta que se machucar, que for de linha, ele sai do campo e o jogo continua. O jogo para, porque o goleiro, obviamente, é um cara muito importante, é o cara que defende a meta. Então, ele não pode partir de uma prerrogativa que ele encara como certo, como errado, como dor, como cera, e expulsar o jogador. O que ele tem que fazer? Tá fazendo cera? Eu vou te dar aqui, 20 minutos de acréscimo pro Internacional, porque você ficou aí no chão e eu posso dar o quanto tempo for de acréscimo adicional. Não, ele resolve expulsar o goleiro de uma maneira completamente, para mim, imperialista até, como se fosse o imperador querendo inaugurar uma nova regra. Isso não existe no Brasil, isso não tem prerrogativa dentro do Brasil. Nenhum goleiro, e vários fazem cera, eu diria que todos fazem cera, nenhum goleiro jamais foi expulso dessa maneira, e principalmente, até falaram sobre o caso do goleiro do Criciúma, o Gabriel estava indo buscar a garrafa, ele estava afastando a bola no ano passado. O Léo Jardim não, ele estava recebendo atendimento médico. Então, independentemente de ser cera ou não, o juiz jamais, o Flávio Rodrigues jamais pode deduzir que aquilo ali é cera se o Léo Jardim está falando que é dor. Então, ele tem, por regra, o direito de ser atendido conforme a regra manda. E o que o Flávio Rodrigues fez? Ele pegou o cartão vermelho e ele rasgou a regra. Foi isso que aconteceu.
Ó, a Golcase está com promoção rolando lá no site dela e com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó, copo do gigante. E hoje, cara, olha só, esse aqui é sacanagem, tá? Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verrete, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó, com tampinha. Você abre aqui, ó, bebe água aqui de boa. É coisa linda, na Golcase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a Golcase, cara, além disso tudo que eu falei, a Golcase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time, tem vários times. E obviamente você é vascão, você vai querer ter um copo parecido com o meu, bonitão assim, ó. Irado. Mas também tem produtos normais, tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A Golcase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também. Clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, Golcase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a Golcase também, utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo pra KTO, tamo junto. Só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar conta de luz, não vai jogar, é para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? O Vasco foi prejudicado de uma forma bizarra, é uma aberração o que aconteceu, porque ele não só conseguiu se impor diante de um critério que ninguém utiliza, ninguém, e é o que? Falta de critério que acontece aqui no Brasil, como ele não só tirou o Léo Jardim, ele tirou o melhor jogador do Vasco na partida, porque o Léo Jardim era o cara que estava segurando o resultado, é um goleiro de altíssimo nível, um goleiro de seleção brasileira, e o Léo Jardim não só foi expulso, como ele tirou o melhor jogador do Vasco na partida. O que isso significa? Ele interferiu diretamente no resultado da partida de ontem. Então o Vasco da Gama foi prejudicado de uma forma jamais vista. É um negócio assustador. Ah, Pedrosa, mas você é a favor da cera? Não. Contanto que todo mundo seja tratado da mesma maneira. Aqui no Brasil, os goleiros são tratados dessa maneira? Não. Aqui no Brasil, os goleiros são expulsos dessa maneira? Não. E vão passar a ser? Também não. Até porque, Fernanda, vale lembrar, no primeiro tempo, sabe quem caiu para fazer cera? Quem? O Rocher. O massagista do Internacional, ou algum membro da comissão técnica do Internacional, chega de cantinho e tem um vídeo rodando na rede social mostrando isso, dá um sinal pra ele, porque era o momento do jogo que o Vasco estava massacrando o Internacional, e ele dá um sinal, fala alguma coisa ali, o que o Rocher faz? Pega a bolinha dele e cai. Você acha que o Rocher foi punido com cartão amarelo? Não. Mas se tivesse fora dali da casa do Internacional, ou se fosse um outro time, você acha que esse goleiro seria expulso, Lucas Pedrosa? Fernanda Maia, eu duvido muito. Que ele expulsaria, por exemplo, o Rocher, lá no Beira-Rio. Entende? Mas eu não posso partir desse princípio. Eu sempre tenho que partir do princípio que é o seguinte: o Vasco foi amplamente prejudicado ontem. Ele conseguiu fazer uma aberração no Beira-Rio. E o Cruz Maltino deve buscar todos os seus direitos. E ele ainda coloca uma lupa sobre ele. Porque se ele usou esse critério com o Léo Jardim, a partir do momento que todas as partidas que ele for apitar, os goleiros fizerem cera, ele vai ter que expulsar todo mundo. E faz muito, porque isso acontece toda hora. Todos fazem. O tempo inteiro. E às vezes, no jogo contra o Vitória, do Botafogo em casa, o goleiro segurando, o empate estava bom. E assim, aí chega na hora do acréscimo, não dá nem 4, 5 minutos. Eu acho que aqui no futebol brasileiro estão romantizando esse tipo de situação que eu acho deplorável. Isso só tem no futebol brasileiro. Por exemplo, a torcida do Flamengo ficava batendo palma pro Diego Alves por ele ser fera nisso, em ficar fazendo cera. Eu sou totalmente contra. O Rossi também? O Rossi faz cera. Que o Rossi fez. Exatamente, todos os goleiros fazem. Eu agora quero pensar daqui pra frente, que esse lance vire uma revolução no futebol brasileiro e que todo goleiro tenha medo de fazer cera, porque senão vai ser expulso. Mas não vai ser isso, não. Vai ser o que o Pedrosa falou. Ele simplesmente não vai mais fazer. Ele simplesmente inventou algo da cabeça dele e falou assim: eu vou expulsar o Léo Jardim. É regra. É regra. Ele rasgou a regra. Contra